Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela. 30 minutos é o tempo que nós temos aqui para discutirmos sobre comunicação, liderança, oratória. É projeto Oratória em Casa. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha através do Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que vai nos acompanhar depois através do YouTube. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem e fique à vontade para participar conosco com o seu comentário, com a sua pergunta, concordando, discordando. Fique à vontade para comunicar conosco. Hoje vamos falar um pouco a respeito do líder cringe e também o que é cringe na oratória. Vamos falar sobre isso hoje. É um assunto realmente muito importante e que pode desenvolver ainda mais a nossa comunicação. A nossa live anterior, você que não viu, fique à vontade para ver, e você que viu, fique à vontade para rever. Nós discutimos na live anterior a respeito do que é cringe no RH, ou seja, nos recursos humanos. Nós discutimos também um pouco sobre o que é cringe na pandemia. Quais comportamentos são considerados cringe na pandemia? E nós falamos sobre não usar máscaras, sobre a questão do distanciamento social, sobre a constante também mudança na linguagem e nos comportamentos. Então, isso é um pouco daquilo que nós discutimos na live anterior. Fique à vontade para apreciar a nossa live sem moderação. Está chegando aqui a Águida, seja bem-vinda, Águida, obrigado pela presença, sempre participando aqui conosco. Gente, como você sabe, nós estamos nessa série de lives a respeito do termo cringe, que é um termo relacionado à vergonha alheia, a questões da galera, ou seja, o pessoal que nasceu depois do ano 2000, de criticar, ou seja, a forma de considerar, a forma de pensar e agir daquelas pessoas que fazem parte de gerações anteriores. Ou seja, é uma forma que as pessoas encontraram de considerar como vergonhoso, como não adequado, algo praticado pelas pessoas. Não é mesmo? Anderson Silva está chegando aqui pelo Facebook. Muito obrigado, Anderson, pela sua participação. Ou seja, gente, são questões consideradas em desuso, são questões consideradas vergonha alheia. Mas, por exemplo, na oratória e na liderança, o que seria então cringe? Ou seja, o que deve ser em desuso na liderança? E eu separei aqui alguns termos para definir o que seria um líder cringe, ou seja, um líder não digamos, ideal para liderar de fato. Um dos detalhes que eu separei aqui é que o líder tem um grau de inteligência emocional baixo. Não é mesmo? Aguinaldo Rodrigues está chegando aqui. Porque se um líder tem um grau de inteligência emocional baixo, ele, obviamente, não vai conseguir se relacionar de forma positiva com todos os seus liderados. Então, gente, hoje é exigido um grau muito alto de liderança e nessa liderança é exigido muito um grau de inteligência emocional, controle emocional, saber lidar com as emoções, saber lidar com as alegrias, com as tristezas, com as frustrações, com os desafios do dia a dia. Fácil? Claro que não. É sempre desafiador. Mas hoje, para que seja líder, é exigido um grau de inteligência emocional muito alto. E você? O que é que você considera que seja um líder cringe? Ou seja, um líder inadequado? Qual é o líder para você, o líder ideal? O que é que você considera que seja um líder cringe e um líder ideal? Um outro detalhe a respeito do líder cringe é aquele que tem uma incoerência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele pratica.
É aquele negócio, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, se há uma incoerência entre aquilo que o líder fala e aquilo que ele de fato pratica, os liderados automaticamente vão perder a credibilidade naquele líder. Principalmente se for um líder que muda de opinião toda hora, que ele é incoerente com as coisas que fala e as coisas que de fato ele pratica. Então, o líder cringe é aquele que tem uma incoerência entre o que diz e entre o que fala. É considerado também um líder cringe aquele que se considera assim perfeito, que não erra nunca. Aquele líder que considera que ele não erra nunca. Gente, nós erramos o tempo todo, seja no trabalho, seja em outras situações, errar é humano. E o erro, ele é inclusive uma forma da gente aprender. Na oratória, por exemplo, eu sempre comento com as pessoas que nós temos que trabalhar ao máximo para não errar. Mas se acontecer o erro, a questão principal não é exatamente o erro, mas o que eu faço com esse erro. Então, a liderança também é algo que exige que o líder não se considere perfeito, se considere uma pessoa que tem erros, tem defeitos igual às outras, porque senão vai gerar um conflito muito grande, inclusive daquela questão de liderança em que pode ser considerado os subordinados como pessoas inferiores e o líder como uma pessoa superior, que domina ali a situação. Mas a gente sabe que não é bem assim. E errar, todo mundo erra. Um outro detalhe também do líder, considerado líder cringe, é aquele líder que considera que liderança é algo que a pessoa já nasce com aquilo. Gente, e liderança não é algo totalmente nato. É algo que a gente aprende no decorrer da vida a desenvolver. Há umas pessoas que têm uma tendência maior a isso, há umas pessoas que têm uma tendência menor. E é preciso considerar também que a liderança, ela às vezes acontece em vários momentos da nossa vida, não é mesmo, Agnaldo? Agnaldo está dizendo aqui o seguinte, que o líder cringe e autoritário não quer a opinião dos outros. Realmente, o líder cringe e autoritário não quer saber da opinião dos outros. Então, gente, eu vejo isso como algo totalmente negativo. Porque quem lidera pode depender, às vezes, de um detalhe que o liderado tem ali e o líder não conhece. Quem lidera precisa estar aberto ao diálogo, e a gente já falou isso aqui algumas outras vezes, porque os liderados possuem, inclusive, informações que o líder não possui. Então, se não houver essa abertura, se não houver esse diálogo, se não houver essa troca, se for só essa questão de autoritarismo, pode ser que não alcance o resultado igual ao resultado que a gente teria se a gente tivesse um diálogo maior. Não que o líder tem que aceitar tudo. Não, afinal de contas, ele tem que arcar com várias questões ali, assumir várias questões, mas depende também de muitas coisas que os liderados podem trazer. Porque senão, gente, o líder acaba tendo que assumir também toda a responsabilidade. Porque digamos que eu sou liderado por alguém e essa pessoa não aceita nenhuma opinião minha, não aceita ter nenhum diálogo comigo. Então, essa pessoa também tem que assumir toda a responsabilidade das consequências que isso vai trazer. Porque quando tem um diálogo maior, quando tem uma troca maior, a responsabilidade acaba sendo de ambos. Mas se o líder quer tomar as rédeas totalmente, isso eu vejo como um ponto negativo. Se você discorda, fique à vontade para discutir com a gente a respeito disso. E se você concorda também, dê aí o seu palpite, faça aí o seu comentário com a gente.
Um outro detalhe, gente, é acreditar que liderança tem a ver apenas com carisma. Não é só carisma a liderança. A liderança exige uma série de coisas. Tanto é que não existe só um estilo ideal de líder. O líder ele pode ser ideal de acordo com a situação. E para a gente pensar um pouco a respeito disso, às vezes eu posso ser líder numa determinada situação e em outra não. Isso é mais do que natural. Por exemplo, nós temos pessoas que são líderes em casa, na família, por exemplo. Tem que haver uma liderança, com certeza, na família também. Ou de repente a pessoa pode ser líder num grupo ali de amigos que sai ali, sei lá, para balada, para um barzinho, quando não se está em pandemia, porque nós estamos numa pandemia, certo? Então não é momento, acredito, para isso. Então, quando você sai, por exemplo, com um grupo de pessoas, há uma necessidade ali, às vezes, de ter uma liderança, tipo, vamos para tal lugar, ou vamos para outro, vamos ficar aqui, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Sempre tem alguém que lidera ali a situação. Mas não quer dizer que essa pessoa que lidere a saída ali, a diversão, não quer dizer que na empresa onde ela trabalha, ela seja o líder total. Às vezes a pessoa vai ser líder em determinados momentos, em determinadas situações. Porque quando a gente fala em líder, às vezes pode vir só aquela coisa assim, o líder é o chefe lá da empresa, é o encarregado lá do setor, é a pessoa que lidera, é a pessoa que tem um cargo maior na empresa. Mas às vezes o líder, ele não é só a pessoa relacionada à empresa, ao nosso trabalho. Na escola, por exemplo, o diretor é um líder, mas dentro da sala, o professor precisa ser um líder. Ali, digamos, na cantina, a pessoa que coordena, que faz a merenda ali, tem que ser um líder também, para poder organizar, para poder ter que liderar para a merenda sair na hora certa. Exige uma liderança. Então, a liderança pode ser e deve acontecer em vários momentos da vida, não só do trabalho, mas também da vida social, da vida familiar, da vida religiosa. Então é necessário, daí a gente vê que é necessário haver a liderança em várias situações. E não quer dizer, gente, que é mandar, não. É liderar. Porque mandar pode dar aquela conotação assim de que lidera sem diálogo. Mas quando há um diálogo, como nós comentamos agora há pouco, há uma liderança então compartilhada, cada um respeitando, é claro, aquela situação e aquele nível de hierarquia em que o outro está. E aí, para você, o que é um líder cringe? E o que é um líder que você considera ideal? Gente, tem um detalhe também que tem mudado muito em relação a essa questão da liderança, que é considerar que liderança é masculina. Hoje já mudou demais essa situação e nós temos as mulheres aí em vários tipos de lideranças. Então, é cringe considerar que líder é especificamente masculino, porque nós vemos aí que hoje já mudou muito essa questão e nós temos a liderança também muito feminina, não só em empresa, em sociedades, em organizações, mas também na vida como um todo. Concorda comigo? Se discorda, fique à vontade para poder discutir. Um outro detalhe que pode acontecer também, gente, que as pessoas considerarem que o líder de fato eficaz é aquela pessoa que tem muitos seguidores. Eu tenho muitos seguidores na internet, nas redes sociais, então eu sou um líder. Mas será que presencialmente essa pessoa seria de fato um líder? Ou ela tem apenas uma quantidade considerável de seguidores e por isso se considera um líder? Eu até recebi
uma postagem essa semana que diz mais ou menos assim, que se essas pessoas que você segue nas redes sociais e de repente as redes sociais desaparecessem, será que você seguiria essas pessoas aí fora das redes sociais? Se você tivesse a oportunidade de conviver com elas? Então é uma postagem mais ou menos assim, que a gente segue muitas pessoas nas redes sociais e às vezes tem até milhões de seguidores, determinadas pessoas. Mas será que se não existissem as redes sociais, é claro que existem e vão existir, mas suponhamos que as redes sociais deixassem de existir, será que nós seguiríamos essas pessoas que nós seguimos nas redes sociais? Então é apenas uma reflexão aqui para a gente pensar a respeito dessa questão da liderança. Porque não quer dizer que a pessoa tenha uma quantidade gigantesca de seguidores que ela seja exatamente um líder. Pode ser, e entende-se que seja, mas não quer dizer exatamente que só ter muitos seguidores signifique que a pessoa seja de fato um líder. Você concorda? Você discorda? Fique à vontade para poder comentar a respeito disso. Uma questão também, gente, que eu considero um líder cringe é aquele líder que é inflexível. Gente, hoje o mundo tem trazido assim tantas situações diferentes no dia a dia. Então a flexibilidade, às vezes, ela tem uma necessidade muito grande de existir. Então o líder, seja em qual for o local, na empresa, em casa, ele precisa às vezes ter uma flexibilidade muito grande, senão não consegue liderar. Por exemplo, a questão de horário, questão de situações familiares. Hoje eu penso que existe uma mistura tão grande de trabalho e com questões particulares hoje, que às vezes exige inclusive um comportamento diferente, tanto dos liderados quanto dos líderes. Uma flexibilidade maior. Ainda mais hoje com essa questão do trabalho à distância, né? O trabalho remoto. Hoje, graças a Deus, a grande parte dos trabalhos já estão voltando, né, presencialmente, inclusive a parte da educação, e que esteja com segurança, porque isso é muito sério. Mas, por exemplo, antes a gente pensava assim: ah, não, saí da empresa, saí do emprego, cheguei em casa, então esquece o que estava na empresa. Assim como cheguei no emprego, esquece o que está em casa. Então, isola uma coisa da outra. Mas eu acredito que hoje essa situação é quase que impossível. Concorda comigo, Henrique Brender, que está chegando aqui? O próprio fato da gente ter hoje essas redes sociais faz com que a gente fique conectado com diversas situações o tempo todo. Está em casa, às vezes está resolvendo coisas do trabalho. Está no trabalho, às vezes está resolvendo coisas de casa. Ou da vida social, de um modo geral. Há algumas funções, e acredito que haja muitas funções, que até tenham isso de forma mais limitada, que limitam mais essa questão de você conseguir, por exemplo, no trabalho, acessar o celular. Não é mesmo? Lucas, Ibrahim, Moisés está chegando aqui. Também Isabela Cristina, isso mesmo? Obrigado pela presença. Então, eu acredito, gente, que hoje dissociar a questão do trabalho com a vida social está um pouco complicado. Porque hoje as coisas estão tão misturadas, tá trabalhando, tá resolvendo coisa particular. No particular, tá resolvendo coisas do trabalho. Faz sentido para você? Ou eu estou enganado em relação a essa realidade? Porque de repente eu estou enganado em relação a isso. Se faz sentido para você, então clica no coraçãozinho aí, clica no aviãozinho, manda essa live para mais pessoas participarem com a gente, para a gente poder comunicar mais e mais.
Como eu disse, há algumas situações que acredito que seja até mais limitado. Tem muitas funções que a pessoa não pode usar o celular, porque senão vai comprometer totalmente o trabalho. Ao mesmo tempo, outras funções, o tempo todo, a pessoa trabalha e mesmo assim utiliza o celular. E às vezes utiliza até o celular particular para questões de trabalho, que eu penso que acabou misturando muita coisa. Nós, com essa questão de trabalhos, atividades remotas, misturou muita coisa. Por exemplo, os professores. Quanta coisa hoje os professores estão fazendo no celular particular ou no computador particular. Porque, é claro, é uma nova realidade, né, gente? Mas então misturou bastante isso. E com isso, o líder, eu acredito que exige muito mais do líder uma flexibilidade em relação a várias questões. E quando tem a mistura do particular, né, do social, com o momento do trabalho, essa mistura acaba exigindo também do líder ser mais flexível, para que os liderados possam continuar a desempenhar as funções e, ao mesmo tempo, resolver diversas questões. É claro que eu vejo que precisa haver uma responsabilidade muito grande, principalmente no trabalho, porque, afinal de contas, é de lá que nós tiramos nosso sustento, é de lá que nós temos a nossa vida, né, o nosso crescimento também profissional, pessoal, profissional. Então, é muita coisa que acontece. Mas a gente sabe que hoje há uma mistura muito grande em relação a esses comportamentos. Gente, um líder que eu considero cringe também hoje é o líder que se comporta com a base em preconceitos. E nós sabemos muito bem hoje, está muito claro, pelo menos eu acredito que esteja, essa questão do preconceito. E você sabe, você que está nos assistindo aí sabe, a quantidade de preconceitos que a gente ainda tem hoje à tona em relação a diversas características, a diversos comportamentos, a diversos estilos de vida. E hoje, esses diversos estilos de vida estão compondo cada vez mais a vida das pessoas. Esses diversos estilos de vida estão compondo cada vez mais os movimentos sociais, as empresas, as organizações, as famílias. E isso, mais uma vez, exige do líder um trabalho, exige do líder um comportamento social muito grande. Porque senão, mais uma vez, o líder vai agir com preconceitos. E hoje isso, gente, é cada dia mais inaceitável que as pessoas ajam com preconceito. Bem, e o que seria mais um líder? O que mais pode tornar um líder cringe? Eu acredito também que um líder cringe é aquele que pode cobrar demasiadamente os resultados. Cobra em excesso resultados quantitativos, mas despreza a questão da qualidade. Despreza a questão de ter, de fato, um resultado que seja eficaz. Que traga, de fato, um resultado positivo. E hoje nós sabemos que há uma tendência muito grande para acelerar processos, tem aí para ter altas produções, para ter altos resultados, mas nem sempre esses altos resultados são resultados eficazes. Mais uma vez, a necessidade do líder atuar para que os resultados de onde ele lidera não sejam resultados apenas quantitativos, mas sejam resultados também qualitativos. Não é mesmo, Washington Salomé? Concorda comigo? Seja bem-vindo, Washington, aqui em nossa live. Muito obrigado pela presença. E esse resultado, gente, qualitativo, além do quantitativo, não é só da empresa, é em qualquer local onde a gente está. É em qualquer momento que a gente lidera ou é liderado. Porque não adianta
eu ter uma quantidade gigante de ações, de resultados, se esses resultados não forem satisfatórios. É igual em casa também. O Washington está dizendo aqui que concorda. Beleza, Washington, obrigado aí pela sua opinião. É igual em casa também, por exemplo, os pais que são os líderes, espera-se que sejam os líderes em casa, digamos que exige uma quantidade muito grande de atividades dos filhos. Mas, digamos que a preocupação seja apenas com a quantidade, que o filho, os filhos, desenvolvam uma quantidade gigantesca de atividades. Mas e a qualidade dessas atividades? Ou seja, o resultado eficaz dessas atividades. Então, mais uma vez, o alerta para que o líder tenha resultados quantitativos, mas também tenha resultados qualitativos. Uma empresa, por exemplo, que produz aí, digamos que peças para automóveis, por exemplo, e é exigida uma quantidade muito grande produtiva. É claro, gente, que se o líder não estiver ali de cima, não estiver ali orientando, não estiver ali realmente e passar as orientações certas e também cobrar da equipe de forma adequada, a gente sabe que pode acontecer das peças não saírem. Mas é preciso que eu tenha noção que haja uma produção e haja uma produção com qualidade, porque senão vai haver uma correria gigantesca para a produção das peças. Essa produção, na base da correria, digamos assim, acelerada, pode gerar um número muito grande, inclusive, de acidentes de trabalho, e os resultados lá no final podem não ser muito satisfatórios. De termos ali, por exemplo, conteúdos que foram produzidos em quantidade, mas a qualidade não é satisfatória. Ou seja, é o líder que exigiu quantidade, mas não prezou pela qualidade. Então, gente, o líder também, eu considero que um líder, ele precisa delegar as coisas. Uma vez eu participei de um treinamento em que mostrava um pouco o seguinte, que o líder, ele precisa saber fazer. Ele precisa aprender a fazer. Então ele tem que saber aquele processo, mas não significa que ele precise fazer aquele processo. Então um líder, ele pode ser cringe também, ou seja, um líder ultrapassado, um líder em desuso, aquele que se sobrecarrega de atividades e não delega atividades aos liderados. Isso pode dar até uma conotação, por exemplo, de falta de confiança nos liderados. Que vê que o líder está sobrecarregado, mas esse líder não delega funções. E acaba que aí esse líder, ele não forma novos líderes. Ele deixa com ele uma série de atividades que só ele faz e ele não acompanha exatamente aquele processo. Então, gente, a gente sabe que uma liderança, para que ela seja ideal, ela precisa também ter uma harmonia entre liderar, dialogar com aquelas pessoas que você lidera, compartilhar aquilo que você lidera com o outro, compartilhar inclusive situações do dia a dia, situações que a gente sabe que às vezes um liderado está com uma dificuldade familiar, um liderado está ali com um problema de saúde, com um problema em relação a algum relacionamento de um modo geral. Então a gente sabe que hoje a liderança ela exige também essa harmonia entre N situações cada dia mais diferentes que têm surgido na vida. Eu, pelo menos, acredito que tem surgido cada situação diferente no dia a dia, que a gente fica assim, o quê? Aí depois vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, o líder ele pode ser cringe quando ele não tem essa abertura. Ele não tem essa abertura a entender que o mundo mudou, que o mundo mudando, ele trouxe também várias situações diferentes que as pessoas acabam gerando ali diversos comportamentos diferentes. Então, gente,
Um líder cringe também, que eu acredito que seja, é um líder que tenha conhecimento muito limitado, somente em relação ao seu trabalho, e não tenha conhecimento geral em relação à vida, em relação à sociedade, em relação a questões da comunidade. Então, exige-se que o líder tenha também esse entendimento para que possa também entender como que está sendo liderada. Muito bem? Gente, o que fica na live hoje então? Que o líder cringe é aquele que quer dominar e não liderar, é aquele que tem um limite de comunicação para aqueles liderados, é aquele que quer cobrar além daquilo que é possível ter de resultado, é aquele líder cringe, é aquele que não delega, aquele que não forma novos liderados, e o líder cringe também é aquele que tem uma incoerência entre aquilo que ele faz e aquilo que ele fala. Muito bem? Gente, nossa live está encerrando hoje. A Angelita está chegando aqui no finalzinho. Obrigado, Angelita, pela presença. Assista aí o nosso conteúdo, tá, Angelita? Através do Instagram, Facebook, tá bom? Através do YouTube. Gente, vamos prosseguir então com a nossa live sobre líder cringe e também cringe na oratória em nosso próximo encontro. Ó, gente, no próximo domingo nós não teremos live, mas no outro, ou seja, daqui a pouco, é rapidão, nós teremos o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, gente!